A sessão extraordinária do Conselho Universitário da manhã do dia 18 de outubro aconteceu no auditório do Centro de Tecnologia, com capacidade para 600 lugares. Logo que começou a sessão, cerca de 150 estudantes da UFRJ, UF e Rural, além de professores e funcionários da UF, portando faixas, ocuparam o salão protestando contra o Reúne, enquanto outro grupo de estudantes se manifestava a favor do PRE e do Reúne. O conselheiro Aguinaldo Fernandes sugeriu que fosse enviada à mesa uma proposta alternativa ao PRE, elaborada por alguns professores, técnico-administrativos e estudantes da Praia Vermelha. Foi quando começou uma confusão entre os que eram contrários e os que eram favoráveis à aprovação da proposta da reitoria. Peço ao conselheiro Aguinaldo que encerre o seu encaminhamento. Sim, mas eu tô... Conselheiro, não! A mesa vai colocar em votação o parecer do relator. Senhores conselheiros, aproximem-se. Os conselheiros que desejarem votar pelo parecer do relator, levantem o braço. Levantem o braço. Já votamos. Primeiro, a gente veio aqui se manifestar e a reitoria não deixou. Segundo, que na pressão que aconteceu lá, a reitoria colocou os seguranças, os capachos dela, os vendidos, para bater nos estudantes que estavam lá se manifestando. Tinha a juventude do mensalão que bateu nos estudantes. O Fernando Amorim, queria que vocês colocassem aí, o Fernando Amorim, aquele vendido, bateu nos estudantes lá naquela plenária, no sentido de estar desmobilizando a nossa manifestação, no sentido de estar desmoralizando. Não quebramos nada naquele lugar, não quebramos nada. Fomos lá numa manifestação pacífica para fazer pressão, sim. Aconteceu uma manifestação de intolerância e de prepotência para impedir que a maioria se expressasse. Isso é uma coisa que eu, como velho militante, né, das lutas contra a ditadura e pela construção de uma universidade democrática, realmente a serviço da sociedade, eu não posso concordar com isso. Então a gente ficou ali embaixo para tentar impedir as pessoas de subirem ao palco, porque eu acho que a gente está numa universidade em que a discussão foi ampla, não houve nenhum cerceamento a que qualquer grupo apresentasse as suas propostas, e as propostas que estavam sendo apoiadas por esses grupos foram absolutamente derrotados em todas as instâncias. Eles só tiveram apoio de 2 unidades em mais de 60 e de um centro em 5. E eles estavam querendo impedir pela violência que essa maioria se expressasse. O que eu posso dar como contribuição, já que eu não sou conselheiro, mas sou professor da universidade há muitos anos, já fui dirigente da DUFERJ, já fui pró-reitor, chefe de departamento, é garantir que o conselho decida, né, sem esse cerceamento. Então o que a gente tentou foi impedir que eles invadissem o palco e acabou garantindo a votação, né? O debate foi prejudicado, que era o principal elemento que a gente queria fazer aqui. Houve uma atitude extrema e a reação da reitoria também foi extremada. Na minha opinião, acho que poderia ter um desfecho diferenciado se houvesse um pouco mais de bom senso, dos 2 lados, eu diria. Mas acho que a reitoria, no caso, tem uma responsabilidade maior em relação a isso, que tem o poder, digamos assim, para a definição. Agora vamos ver os desdobramentos, né, avaliar, mas esperamos que haja retomada aí, a parte para a gente seguir um processo de discussão, que haja um congresso efetivo na universidade, um congresso paritário que possa encerrar com um estatuinte para que a gente mude a universidade de fato. É o que a gente quer. Foi aprovadíssimo. E eu acho num exercício de democracia maravilhoso, que apesar do tumulto, apesar da tentativa de impedir justamente que um ato absolutamente democrático e plural, enfim, se expresse, se dê nessa universidade, foi aprovado de uma maneira bonita, inclusive todos os braços levantados numa pequena minoria barulhenta que tentou impedir, eu acho que essa votação. Eu acho que a universidade está dando um passo imenso
enorme assim na discussão mais ampla para sair do século XIX e entrar no século XXI. O Conselho é o resultado de um processo mal encaminhado desde o início. Na Faculdade de Educação, na Escola de Serviço Social, na Psicologia, uma série de unidades vem chamando a atenção para o fato de que a construção de um projeto para a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem que resultar de uma construção ativa, em que cada unidade, cada segmento, os estudantes, os professores, os técnicos administrativos sejam protagonistas de um processo, de fato, que expresse uma vontade coletiva do FRJ, ou pelo menos uma síntese, uma hegemonia de vontade dentro do FRJ. E a gente não fez isso. Então, esta atividade que aconteceu aqui, ela é apenas o produto de um processo mal encaminhado, que foi justamente a tentativa de criar o Reúne como um fato consumado. Eu acho que essa resolução, apesar das suas limitações, apesar das suas ambiguidades, é um importante passo adiante, que ela começa a dar um rumo, e tanto é importante que ela mobilizou corações e mentes na universidade. Se ela fosse inócua, se ela não apontasse as questões centrais dessa universidade, ela teria passado desapercebida. Não é por causa do Reúne, porque essa resolução não tem praticamente compromisso nenhum com o Reúne, basta lê-la. Isso daí foi um escapismo, foi tentar deslocá-lo. Quer lutar contra o Reúne, vai para o MEC em Brasília. Nós não fomos aqui, nós que aprovamos o decreto. Nós estamos lutando por mais recursos e mais vagas, mais recursos financeiros para uma universidade pública transformada. Uma universidade pública comprometida com a transformação desse país. Quem acha que devemos fazer uma universidade pública abdicando de recursos públicos, que diga qual é o caminho. Eu não conheço outro a não ser lutando pelo fundo público. Senão vamos conestar os ProUni, as leis de inovação tecnológica, as leis de patente, que na verdade, aí sim, transformam essa universidade inócua e entregam o ensino superior ao ensino privado. Se foi aprovado realmente o Conselho Universitário, a adesão ao Reúne foi o grande passarrodão da reitoria no movimento estudantil, que claramente a gente estava em maioria aqui, tinha centenas de estudantes aqui não querendo adesão ao Reúne. A reitoria tem que entender que hoje o movimento estudantil da universidade amplamente está contrário a essa adesão. A gente entende que isso é um ataque do governo federal à educação pública. Não é só no FRJ que está acontecendo isso, está acontecendo em todas as universidades federais do país e os estudantes estão se mobilizando para barrar o Reúne hoje. A gente não quer transformar o FRJ no escolão, a gente quer uma universidade de qualidade. A UNE é a favor do amplo debate do Reúne dentro de cada universidade, para que a gente possa, com esse programa, ampliar o número de vagas, ampliar a política de assistência estudantil, impedindo a evasão dos estudantes carentes das universidades públicas. A UNE é a favor do amplo debate sobre o Reúne, para que a universidade possa se reestruturar, expandir suas vagas, sem que isso seja um impeditivo para a qualidade e para a manutenção do tripé ensino, pesquisa e extensão.